quero ler com você em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Olha como começa esse texto, irmãos. Deus decidiu nos salvar. Ponto final. Ontem até o Alércio falou, estava aqui enfatizando a questão do amém. Ontem na live de oração ontem à noite, eu compartilhei com os irmãos, né? No final da oração que eu estava fazendo, eu lembro que eu falei mais ou menos assim, que Deus, nós dizemos amém agora sobre esta oração que fizemos, e eu espero que nos céus nesse momento também Deus esteja dizendo amém, concordando com aquilo que nós temos orado, com aquilo que nós temos pedido, que a nossa caminhada esteja alinhada, né, com o que Deus realmente está determinando nos céus, porque as determinações de Deus, os projetos de Deus, os planos de Deus, eles são perfeitos, eles são maravilhosos, eles são grandiosos, eles são tremendos. E Deus tem determinado coisas boas a nosso respeito. Se nós perdemos a fé, nós chegamos até a duvidar de que realmente Deus é bom. E ele começa dizendo, porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. No versículo 10 ele diz, Cristo morreu por nós, para que, quer estejamos despertos, quer estejamos dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros, como é de praxe. Aleluia. Essa palavra, quer estejais espertos, quer estejais dormindo, ela está nos trazendo uma reflexão que está dentro dessa visão do livro que John Piper traz aqui para nós. John Piper vai contar no seu livro que ele chegou um momento da vida dele, ele foi fazer um exame de próstata e ele estranhou que o seu médico havia lhe pedido uma biópsia, né? E aí ele já estranhou aquele pedido do médico e aí ele já foi para casa e compartilhou com a sua esposa, meu médico pediu uma biópsia, né? Eu acho que tem alguma coisa errada. E dito e feito, saiu o exame da biópsia e ele tinha câncer de próstata. E aí ele entrou naquele processo, né, de todos aqueles exames e toda aquela conversa com o médico, todo aquele acompanhamento. Aí ele relata que uma das coisas que lhe chamou a atenção e que foi uma das coisas que fez com que ele acordasse para o que estava acontecendo, ele fala que aí o médico começou a lhe dar aquelas probabilidades, né? Olha, você tem, se você fizer assim, você tem a probabilidade de 3% para isso, se você fizer assim, você tem a probabilidade de 10% para isso. E ele começou a ouvir aquilo, e quando ele saiu do consultório do médico, ele foi para casa, e ele chegando em sua casa, ele compartilhou com a sua esposa, e ele começou a falar, não, eu não posso contar com probabilidades, eu não posso contar com a sorte. Ele escreve assim, contar com a sorte é um lugar frágil para você colocar a sua esperança. A sorte não é fundamento, a sorte não é palpável, a nossa esperança não pode estar na sorte, a nossa esperança não está na probabilidade, a nossa esperança está em Deus. E aí ele termina esse trecho dizendo, há um lugar melhor para permanecer, uma rocha de certezas em vez da areia das probabilidades. Aleluia. E ele continua trazendo na sua reflexão
o que Deus tratou com ele quando ele saiu daquele consultório. Ele vai dizer que Deus tinha tratado com ele e trouxe esse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9 e 10. Deus trouxe esse texto ao coração dele, Deus trouxe esse texto à mente dele, e ele falou: eu entendi o que o Senhor quer me dizer. Ele quis dizer justamente: não importa que se eu esteja vivo ou se eu esteja morto, não importa. Ele aqui está recebendo uma palavra de Deus, uma promessa de Deus. Ele ouviu o próprio Deus falando para ele: não importa se você vai vencer o câncer ou se você não vai vencer o câncer. Não importa se você está vivo ou se você está morto. O que importa é que eu estarei com você. No final do versículo 10 ele diz: vivamos e não importa se estejamos despertos, quer dormindo, quer estejamos despertos, quer estejamos dormindo, vivamos com Ele para sempre. E ele recebeu esta palavra da parte de Deus, e Deus tratava no coração dele, e ele dizia: eu entendi, Senhor. Ele diz assim, quando ele recebeu esta palavra de Deus, ele entendeu e ele respondeu: Senhor, eu entendi. Não é 100% certo que tu vai me curar. Tu pode me curar. Eu posso orar pela cura do meu câncer. Mas não é 100% certo que o Senhor vai me curar. Por isso, eu preciso realmente colocar a minha fé e a minha esperança naquilo que eu tenho vivido e praticado, em algo que será para mim melhor do que a cura do câncer. A certeza a cada dia no meu coração de que o meu Deus está comigo e sempre estará comigo. Sempre estará comigo. A confiança de que Deus está com ele está nesse momento que ele estava vivendo, na certeza de ele ter ouvido Deus falar com ele. Mas aqui foi um momento interessante, porque muitas pessoas querem simplesmente viver dos sinais para ter uma relação mais íntima e plena com Deus. Ficam esperando o tempo todo a manifestação de Deus a partir dos milagres, a partir da transformação do seu estado de calamidade em um estado de glória. Mas não é esse tipo de vida que Deus quer ter com o seu povo. Não é isso que é a proposta de Deus para nós neste tempo. Porque agora nós vivemos pela fé. E a fé, ela não é um mero instrumento que só realmente é válida quando tem resposta. A fé de muita gente está assim. A fé de muita gente está fundamentada só no ver e não no crer. A fé de muita gente só está realmente sendo válida quando ela pode testemunhar de um acontecimento físico, natural, humano. Mas a fé vai muito mais além do que isso. Aliás, a fé, na verdade, na grande verdade, a fé não é nem para isso. A fé é para crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A fé é para crer no que Ele disse para nós. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou lhes preparar um lugar. A fé é muito mais para isso do que para nós ficarmos simplesmente acreditando no milagre pelas coisas humanas, naturais e físicas. Por isso que muitas vezes não podemos fazer como Paulo, dizer: estamos combatendo um bom combate,
estamos caminhando firme na nossa carreira e estamos firmes na nossa fé. E aí ele diz que a confiança dele, ele tinha percebido que estava enraizada na sua experiência com Deus. E a maior parte da experiência que ele tem com Deus é justamente na sua relação com a palavra, com a Bíblia. No que ele estava vivendo a partir da palavra. Aí ele vai dizer, ele entende a voz de Deus nitidamente, claramente, a partir da sua experiência com a palavra de Deus. Ele vai dizer, John Piper, um pregador global, um pregador, pastor de igreja há muitos anos, e ele vai dizer, eu não ouvi a voz de Deus falar comigo como audicionante. Eu não ouvi, eu não sei qual é o tom da voz de Deus, eu não sei qual é o timbre da voz de Deus, eu não sei que idioma Deus fala, eu não sei, mas eu sei que Deus fala comigo, porque pelo seu Espírito que está em mim, pela sua palavra que me foi dada, eu consigo entender os caminhos de Deus para a minha vida. Eu consigo compreender o que Deus está falando para cada momento da minha vida. E aí ele falou, e foi então que eu entendi que Deus estava dizendo para mim, viva ou morra, eu estou contigo. O objeto da esperança sempre é o futuro, né? A experiência da esperança, ela está no presente, porque nós temos esperança hoje, mas sempre nós esperamos no amanhã, né? Sempre estamos olhando para frente, né? E essa experiência da esperança que nos faz olhar para o futuro, se ela não tem a fundamentação certa, se ela não tem a base certa, se você hoje está fundamentando a sua esperança nas coisas que você está ouvindo falar nas mídias sociais, nas redes sociais, se você está fundamentando as suas esperanças num planejamento que você está fazendo na sua vida, tudo isso é muito necessário, que você seja um bom administrador nesse tempo que as finanças estão tão escassas, que os recursos financeiros estão tão escassos. É muito importante que você seja um bom administrador, é muito importante que você seja uma pessoa econômica, é muito importante que você seja uma pessoa inteligente para não se deixar se levar pelas circunstâncias que estamos vivendo. É muito importante que você tenha sobriedade, para que os noticiários dos telejornais, os diz-que-disses, os zum-zum-zums, não te leve para um lado ou para o outro, não façam você ser como um barco à vela no meio de uma tempestade, no meio de grandes ondas, jogados de um lado para o outro. Tudo isso é muito importante, mas é muito, muito mais importante que você tenha, de uma forma muito consciente, quando você terminar a cada um dos dias, desses dias difíceis pelos quais você tem passado, é muito importante que ao final deste dia, você chegue nele, você possa dizer, hoje o dia talvez não tenha sido tão bom assim, não alcancei os objetivos que tinha para este dia, o dia hoje foi muito difícil, eu orava por alguém que estava em um estado difícil de saúde, e hoje infelizmente me veio a notícia de que ele não resistiu, de que ele não venceu a sua enfermidade. Mas é muito importante que ainda assim, no final deste dia, você possa tirar do seu coração aquela palavra que já foi um dia gravada no seu coração, que você possa terminar aquele dia e quem sabe dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele se levantará.
Quem sabe você vai terminar o dia dizendo: um dia difícil no seu negócio, no seu comércio, um dia de prejuízo, um dia de derrota, um dia de fracasso na sua vida profissional, na sua vida material. Você vai terminar aquele dia e você vai dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que no curral não haja vacas, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Porque nós não podemos enfrentar a desesperança com uma esperança falsa. Nós não podemos enfrentar a desesperança com alguma coisa que amanhã depois pode nos ser uma frustração. A esperança precisa ser sólida. E a única esperança sólida está na rocha, que é Cristo. Está em firmarmos na palavra de Deus os passos que devemos dar em todo e qualquer tempo da nossa vida, seja na tristeza ou seja na alegria. Não é à toa, não é devalde, que a relação entre Cristo e a igreja é considerado como um casamento. Porque quando nós estamos no altar, tem um momento mais importante do casamento, são as juras de amor, que o cônjuge faz um para o outro, que os cônjuges fazem um para o outro, prometendo se amar, na bonança ou na desventura, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na enfermidade. E aí, essa relação, se essas palavras que foram ali liberadas naquele altar forem assumidas com responsabilidade por ambos os cônjuges ao longo de suas caminhadas, se sempre aquela palavra for a diretriz para manter-se firme, então eles têm uma esperança de chegar e cumprir as suas promessas. E assim é a vida com Deus. E a palavra que vem para que nós venhamos nos manter nesse estado de fidelidade e possamos desfrutar da alegria que esta relação que Deus permitiu que nós tivéssemos com Ele, através de Jesus Cristo, do sangue do Cordeiro, que nos remiu de todo pecado, que nos tirou, nos livrou da morte e nos deu a vida eterna. Essa caminhada, a palavra é essa, e Jesus vai dizer em um evangelho, Jesus vai dizer que aquele que firma a sua vida, a sua casa na palavra, está firmando na rocha. Ele aqui faz alusão da palavra como essa rocha que nós precisamos ter para ser a firmeza da nossa esperança, ser o penhor da nossa esperança, da esperança que realmente esteja regendo nossas vidas e nos dando condição de ficarmos firmes nos tempos das tempestades. Por isso é muito importante que nós possamos entender que mais do que ficar esperando profecias de profetas, mais do que ficar esperando Deus sussurrar em nossos ouvidos uma direção, o que Ele mais realmente espera de nós é que nós encontremos na sua palavra aquilo que Ele de antemão já sabia que nós passaríamos e já nos colocou nas mãos a condição plena e perfeita de conseguirmos vencer esses tempos, de resistir a esses tempos. Mas quando nós abandonamos esta visão, quando nós
queremos alguns adendos, nós queremos ajudar a forma de Deus tratar conosco, aí nós estamos, na verdade, edificando a nossa casa na areia, e o vento poderá nos derrubar. Por isso, queridos amados irmãos, nesse tempo, eu quero encerrar a minha mensagem desta noite, trazendo essa reflexão para vocês, de Tiago capítulo 4, versículo 13, 15, que diz assim: escutem, agora vocês dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios, e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou faremos aquilo. Aqui está uma orientação para nós realmente neste tempo começarmos a andar realmente dentro de uma perspectiva que nos sirva para uma firme esperança, uma esperança realmente que nos acalma o coração e que nos dá uma perspectiva melhor de vida do que o que os nossos olhos estão vendo hoje, que é justamente nós entendermos que Deus se colocou à disposição para ser o decididor da nossa vida. Quando Deus vem e diz: eu decidi te salvar, eu decidi andar com você, eu decidi te dar o meu filho para morrer em seu lugar, eu decidi aceitar o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu decidi, e eu estou decidido a fazer você caminhar nessa vida, não te dando tudo o que você acha que você merece, mas te dando tudo que eu sei que você precisa. Só que para você andar nesse caminho, é necessário que você entenda qual é a minha participação na sua vida. E você só vai entender isso quando você estiver firmado na rocha, que é Jesus, que é o Verbo vivo, que se fez carne e habitou no meio de nós, que é a palavra de Deus encarnada, liberada, para que nós pudéssemos viver uma vida de acordo com a vontade dEle. E aí Tiago vem e nos dá esta dica tão tremenda, para que nós venhamos inserir Deus nos nossos hábitos, nós venhamos inserir Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Mas a vida é tão eloquente que costumeiramente, corriqueiramente, nós tiramos Deus da equação chamada nossa vida. É fácil para nós chegar ao final de um dia e falar: meu dia foi tão corrido, não tive nem tempo de ler a palavra, não tive nem tempo de orar. Enquanto o certo deveria ser: meu dia só começa depois que Deus souber do meu dia.
depois que eu começar o meu dia com Deus, só então o meu dia começa. Sabe aquela relação que alguns têm com o cafezinho? Que aí bota assim, meu dia só começa depois que eu tomar café, né? Nós precisamos entender que tem muitos dias em nossas vidas intermináveis, incomeçados. Não sei se existe essa palavra, mas se não existe, acabei de criá-la. O pastor Wagner depois vai me corrigir lá. Sabe por que eu digo isso? Porque quantos dias das nossas vidas, irmãos, nós simplesmente deixamos Deus de fora. E Tiago vem dizer, olha, você não pode dizer que você vai fazer um bom negócio hoje, se antes você não perguntar para o seu Deus. Você não pode acrescentar nada no seu dia de hoje, porque você não sabe como ele vai ser. Por isso você precisa ter direção de Deus, orientação de Deus. Por isso a expressão que Tiago usa, né? Não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo, somente se Deus quiser. Se nós começarmos a desenvolver esta prática de realmente pensar que nós não podemos definir nada em nossas vidas, que tudo que nós planejamos para aquele dia, ele está debaixo de um crivo, de uma aprovação do Deus soberano que já sabe como será o nosso dia. E aí tem um ponto interessante e eu encerro, porque Deus é aquele que pode mudar a nossa sorte. Deus é aquele que pode mudar a nossa história. Se no dia que nós estamos vivendo, no dia chamado hoje, Deus olhar para nós e encontrar em nós uma expectativa, uma convicção no nosso coração, uma paz no nosso coração de que nós estamos terminando este dia em paz, porque nós começamos ele certos de uma coisa: Deus estava no comando do meu dia. Deus era o Senhor da minha vida. Quando eu comecei esse dia, é o Senhor da minha vida. Ele está no controle. Eu só estou terminando o domingo do dia de hoje, esse domingo de hoje, porque eu comecei lá e eu sei que Deus estava comigo. Eu sei que Deus acordou comigo. Eu sei que Deus foi comprar a torneira elétrica comigo. Eu sei que Deus ficou comigo durante todo este dia. Mas como é que eu sei disso? Porque na relação com Ele, na sua palavra, na relação com Ele, que eu tenho obtido através da ação do Seu Santo Espírito no meu coração, esta certeza tem crescido a cada dia. Agora, você sente esta certeza no teu coração? Você tem esta paz hoje no teu coração? Ou você está sendo contado com aqueles que estão vivendo mais o medo, mais a angústia, mais o desespero, e não sabe para onde orar, não sabe para onde pedir? Nesta noite, eu quero orar com você, para que Deus restabeleça esta esperança no seu coração. Que
Deus restaure essas práticas diárias da intimidade com Ele através da sua palavra. Que Deus tome novamente o centro da sua vida. Que você volte a ter as boas práticas de uma relação saudável com Jesus Cristo, que é o noivo desta igreja. Que nós possamos equilibrar de novo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Porque uma das coisas que o grande fluxo de informação faz com a vida da gente é criar seres cheios de razão. Seres que acham que sabem de tudo, que têm uma resposta para tudo, que nunca serão surpreendidos por nada e por ninguém, que nunca irão passar por um momento no qual eles não saberão o que fazer. Não, eu tenho todo o controle, eu tenho o domínio da minha vida. Mas nesta noite, que você possa estar olhando para a palavra de Deus e reorganizando. Talvez você vai encontrar nessa busca, talvez você vai encontrar algo que ficou abandonado na sua prática, na sua vida, no seu dia a dia. Que quando você fazia aquilo, você passava um dia cantando, mesmo se fosse um dia difícil. Quando você tinha aquele hábito de ter aquela relação com a palavra, aquele momento terno da oração, aquele momento perfeito que você dedicava a Deus com atenção, você era aquela pessoa que poderia se levantar 1000 à sua direita e 10.000 à sua esquerda, mas você ficava firme ali. E o que é mais importante, você era uma boa referência. Uma referência de alguém que sabia ser um bom amigo. E nesta noite, eu quero, junto com você, não pense vocês que eu termino esta mensagem nesta noite achando que eu estou nesse lugar perfeito, né? Dessa vida perfeita, dessa vida equilibrada. Eu também tenho os meus momentos difíceis, eu também tenho os meus momentos nos quais eu abandono o carinho de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, porque somos assim. Todos nós temos esses tempos, mas que nós nesta noite possamos pedir a Deus o Pai que Ele nos dê uma unção do alto sobre nossas vidas, para conseguirmos puxar o freio de mão nas nossas vidas, atardalhoadas, bagunçadas, corridas, e inserir novamente aquilo que realmente tem valor, que suma das nossas vidas a má administração
equivocada dos nossos tempos, no qual gastamos tempo com tantas coisas fúteis, inúteis e desnecessárias, e não temos tempo para acrescentar coisas boas e necessárias na nossa vida. Mas que nesta noite você possa ser como aquele discípulo que respondeu para Jesus, quando Jesus perguntou: vocês querem, como todos os demais estão fazendo, me deixar e viver a vida de vocês do jeito de vocês, sem ouvir as minhas palavras, porque vocês estão dizendo que as minhas palavras são pesadas? Vocês estão dizendo que a minha pregação, ela ofende vocês? Vocês querem então ir também com eles? Querem ir viver com eles? Mas aí um dos discípulos olha para Jesus e diz assim: para onde nós iremos? Para onde poderemos ir, se somente tu tens as palavras de vida eterna? Deixa Deus encher o teu coração e a tua vida nesta noite, o teu tanque vazio. Basta que você creia que Ele já te deu tudo que você precisa para ser o homem mais feliz desta terra. Ele já te deu tudo que você precisa para você ser a mulher mais feliz desta terra. Ele já te deu tudo o que você precisa para você viver bem. Tudo está nas tuas mãos, porque Ele vai te ensinar como ser um homem próspero, abençoado, feliz e em paz. Ele já te deu a direção. Busque a direção de Deus. Pare de buscar subterfúgios. Pare de buscar penduricalhos. A vida plena com Deus, Ele já te deu o caminho para você viver essa vida. Basta que você coloque no seu coração essa prioridade de buscar andar dentro daquilo que é o propósito de Deus, para que você alcance a paz que excede a todo entendimento e que guardará a sua mente e o seu coração. Em nome de Jesus oramos. E eu senti, Senhor, no meu coração de trazer esta reflexão à tua igreja nesta noite. Talvez porque, a começar de mim, todos nós estamos precisando voltar ao primeiro amor. Talvez muitas Bíblias serão desempoeiradas a partir de hoje na vida desta igreja. Talvez, Senhor, mistérios serão desvendados nesses próximos tempos. Talvez gênios serão vencidos nesses próximos dias. E a tua graça, Senhor, se manifestará no nosso meio. A tua graça, Senhor, se manifestará de uma maneira tão poderosa, que irmãos que até hoje só abriam a sua boca com palavras torpes, com palavras de tristeza, de amargura, com palavras duras, difíceis, vão abrir a boca essa semana
e vão ser verdadeiros rios de água vivas que vão fluir para a vida de muitos. Serão palavras de vida eterna. Serão palavras abençoadoras. Serão palavras que irão gerar alegria, paz. Talvez elas vão fazer simplesmente a menção da tua palavra. E a tua palavra vai ganhar vida na boca destas pessoas. A tua palavra vai gerar vida através da boca destas pessoas. Porque, Senhor meu Deus, nós hoje, pela direção da tua palavra, queremos aprender um caminho para reestruturar a nossa esperança. Para não ficar baseado e fundamentado nas perspectivas naturais e humanas, mas que nós possamos começar a viver o sobrenatural de Deus, que muitas vezes não está em ser curado do câncer, mas está em viver em paz no meio do câncer, está em ser luz no meio das trevas, mesmo no tempo da mais negra escuridão da qual nós possamos estar vivendo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que cada irmão encontre uma maneira, Senhor, nesses próximos tempos de retomar a intimidade contigo, as juras de amor que um dia fizeram a Ti, que eles encontrem nos salmos as mais lindas declarações para lerem e recitarem a Ti, que ao colocar o fone no ônibus indo para o trabalho, ouvindo ali, Senhor, uma porção das Escrituras Sagradas, que hoje nós podemos fazer isso, elas vão começar juntos com aquela voz que está ali, Senhor meu Deus, recitando aquele salmo no seu fone de ouvido. Elas vão começar a recitar, e a sua boca será a pena de um destro escritor que glorifica o nome do Senhor. Está nos faltando, Senhor, está nos faltando esta vida íntima contigo, Senhor, e por isso que estamos buscando esperanças em respostas humanas, mas que Tu possas promover uma mudança, porque importa o que vamos fazer para atender às nossas necessidades humanas, desde que, Senhor, antes de qualquer coisa em nossas vidas, Tu sejas, Senhor meu Deus, o alvo do nosso amor, da nossa devoção, da nossa dedicação, da nossa alma. Faz isso com a vida da Tua igreja. Sabe por que eu peço isso, Pai, nessa noite? Porque o mundo aguarda com grande expectativa uma igreja que viva esta verdade. Uma verdade que está fundamentada numa viva esperança, numa sólida esperança. E ela não pode ser manifestada apenas por persuasão humana. Ela só pode alcançar a vida daqueles que estão olhando para nós através de uma visão plena de que o Espírito Santo de Deus está atuando em nós e através de nós. Assim como o povo, quando Moisés desceu do Monte Horebe, depois de ter recebido as tábuas da lei, o seu rosto brilhava. Todos sabiam que Deus havia dado para Moisés alguma coisa diferente.
que, Senhor, a igreja volte a realmente ter um brilho que possa refletir para este mundo como uma viva e perfeita esperança para eles buscarem, Senhor, em nós e através de nós, aquilo que hoje nós já temos, porque recebemos de Ti. Em nome de Jesus eu peço isto pela vida desta igreja. São Miguel Paulista precisa disso. São Paulo precisa disso. O Brasil precisa disso. De uma igreja firme, numa viva esperança em Cristo Jesus. Em nome de Jesus oro e agradeço. Amém e graças a Deus. Que a bênção do Senhor te guarde durante toda esta semana. Você já foi abençoado para uma semana de vitória, e eu sei que esta semana será semana de restauração, de renovação, em muitos lares, em muitas vidas. Muitas pessoas irão ter recomeços esta semana, muitas pessoas irão ter momentos preciosos na presença de Deus esta semana. Novas se farão as esperanças no coração de muitos nesta semana. Eu creio nisto. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, desde agora, para sempre. Amém. Juntos em comunhão, vamos declarar a razão da nossa esperança. Dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus.